Paz do Senhor, meu amado, Paz do Senhor, minha amada, você que me ouve, muito obrigado por você ter reservado esse tempinho para nos ouvir neste momento. Que o Senhor, através dessa palavra, possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditar com vocês esses dias foi no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Irmãos, o povo de Judá foram cativos pelo rei de Babilônia, no terceiro ano do reinado de Joaquim. Nesse período que o povo foram cativos pelo rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, nesse período aí, o rei Nabucodonosor, depois ele teve um sonho. E esse sonho deixou ele meio conturbado e ele procurou dentre o seu reinado vários homens que pudessem traduzir esse sonho, discernir esse sonho, e ninguém conseguiu. Mas Daniel conseguiu. E por conta disso Daniel ganhou o nome, ganhou conhecimento, ganhou a posição. Mas a Bíblia diz que chega um tempo que esse rei morre. E depois que ele morreu, o seu filho, por sua vez, passou a reinar no seu lugar. E ele agora reinando, a Bíblia diz que o seu filho, Belsazar, fez uma festa com seus amigos, mulheres, farras, bagunças. E a Bíblia diz que ele pegou as taças, as coisas que eram do templo, que era da casa de Deus, que o seu pai tinha pego quando ele trouxe o povo de Judá cativos. Ele pegou as coisas da casa de Deus para fazer uma festa. As coisas que o seu pai tinha pego da casa do Senhor, ele pegou e começou a usar as coisas santas para fazer coisas profanas, bebedeiras, farras, prostituições. E a Bíblia diz que no momento em que eles estavam naquela festa, naquela farra toda, aparece uma mão escrevendo na parede. E a Bíblia diz que naquele momento o rei Belsazar ficou tão apavorado, tão agoniado, tão desesperado, com medo, que ele começou a tremer, começou a ficar angustiado. A Bíblia chega um momento a dizer que até as pernas dele começou a bater uma na outra de tanto medo que ele ficou. E a Bíblia diz que ele ficou agoniado e fez a mesma coisa que o seu pai tinha feito. Pediu para procurar feiticeiro, para procurar encantadores de todo o seu reinado, para poder traduzir as letras que aquela mão, do formato da mão de um homem, escreveu na parede. E nenhum dos homens conseguiram traduzir aquelas letras que foram escritas por essa mão. A sua mulher ficou tão preocupada quando viu o seu esposo agoniado de tal forma, e ela ficou preocupada, e ela lembrou de Daniel e falou: olha, dentro do seu reinado tem um homem chamado Daniel, que no dia dos seus pais, o seu pai teve um sonho e ele conseguiu interpretar o sonho, e ele mandou chamar Daniel. Mas a esposa dele falou: olha, tem um homem chamado Daniel, que há sobre ele o Espírito dos deuses. E ele mandou chamar Daniel até a sua presença. E foi o que aconteceu. Daniel veio até a sua presença. Mas, amados, eu fiz todo esse arrodeio para chegar na questão da pergunta que ele fez a Daniel, que é para você entender mais ou menos tudo
rapidinho, para você ver o porquê Daniel foi chamado até a presença dele. Mas porque, observa só, que eu quero trazer para você, que você frise bem na pergunta que o rei Belsazar fez para Daniel. Aí nesses dias eu preguei essa mensagem, mas o Senhor falou profundamente em meu coração para fazer essa mensagem e colocar no canal. Mas frisa bem a pergunta que o rei Belsazar fez para Daniel. És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu aquele, Daniel, dos cativos? Observa que ele perguntou, porque ele perguntou logo diretamente a Daniel: és tu aquele cativo? Por quê? Porque ele, com certeza, ele ouviu falar de Daniel. A mulher dele, a ponto que a mulher dele, a esposa dele, a rainha, falou de Daniel para ele, mas com certeza ele ficou preocupado de Daniel ter mudado. Mas por quê? Irmãos, por que ele possa ter despreocupado? Porque ele, com certeza, ele viu que muitos dos cativos deixaram a sua fé e seguiu a fé deles. Você lembra quando o rei Nabucodonosor mandou que desse alimentos para todo mundo, e só 4 dos jovens não comeram daquelas coisas que ele mandou comer, e realmente eram os 4 que estavam mais bonitos? Você lembra disso? Lembra que é Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misaías e Azarias? Ok, observa só, mas em meio a tudo isso, foram eles que não resolveram se misturar, mas os demais se misturaram. Mas por que Belsazar perguntou isso a Daniel? Porque ele, com certeza, ele pensou, achava que Daniel tinha se corrompido também a adorar os mesmos deuses que eles, a viver os mesmos caminhos que eles. Por que ele perguntou? Porque ele entendia que se os magos dele, os cientistas deles, os espíritas dele não conseguiam interpretar aquelas letras, se Daniel tivesse corrompido e tivesse seguido os caminhos deles, Daniel também não ia conseguir traduzir aquelas letras. Não iria conseguir. Mas porque Daniel permaneceu no mesmo caminho, no mesmo foco, na mesma direção, Daniel conseguiu traduzir aquelas letras. O que é que o Senhor quer falar comigo e com você com essa passagem? É que em meio a essa pandemia que está acontecendo, muitas igrejas estão fechadas, não está havendo cultos, e eu ouvi muitas das vezes algumas pessoas dizerem que aqui já se sentia até fria. Irmãos, a pergunta que o Senhor quer fazer para você hoje: vem cá, você ainda é o mesmo? Porque se você ainda, mesmo não tendo cultos, mesmo não havendo cultos na sua igreja, você ainda permanece a sua vida, porque o Senhor pediu para usar Daniel, porque Daniel estava em um lugar onde não era a terra dele, porque Daniel estava em um lugar onde não era a casa dele, porque Daniel estava em um lugar pagão que adorava outros deuses. Ele poderia ser obrigado a adorar a esses deuses, mas ele não optou a isso. Ou seja, mesmo você não tendo culto na sua igreja, você não pode deixar a chama do Espírito se apagar sobre a tua vida. O Senhor pergunta hoje para você: vem cá, você ainda é o mesmo? Porque se você ainda é o mesmo, mistérios do Senhor vai se revelar a sua vida, sobre a tua vida. Mas se você deixou a fé se esfriar, meus amados, volta de novo ao primeiro amor e deixa a chama do Espírito novamente acender sobre a tua vida. Volta, não deixe esse mundo te corromper, não deixe a sua fé esfriar, permaneça o mesmo que você estava, firme, forte, quente, fervoroso, acreditando no poder, na transformação, na cura e no milagre que Deus pode fazer. Se você ainda permanece o mesmo, os mistérios ocultos Deus vai revelar. Se você ainda continua o mesmo, os mistérios
os mistérios que o mundo não consegue entender, Deus vai revelar para você. E neste dia Daniel interpretou as letras que estavam escritas, Meni, Meni, Tekel, Passi. Ele conseguiu interpretar porque havia sobre ele a graça do bom e eterno Deus, que é o Deus que eu e você está servindo. Então o Senhor te pergunta, você continua o mesmo? Permaneça o mesmo, não deixa a chama do Espírito se apagar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero determinar que haverá transformação, eu quero determinar que haverá uma chama acesa, eu quero determinar em nome de Jesus que esses dias sem culto não vai deixar a sua fé se esfriar. E olha, amados, eu vou te falar algo aqui da parte do Senhor, mistérios que o Senhor quer revelar para você, e Ele hoje te pergunta, você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Permaneça o mesmo, que os mistérios serão revelados para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra e entenda que esse período sem culto pode ser para provar para você mesmo até onde vai a tua fé e até onde vai a tua vida espiritual. E até onde vai a tua vida espiritual, porque Deus está na tua casa, porque Deus está na tua vida, Deus está no teu comércio, Deus está no teu emprego, Deus está no teu negócio. Aonde você estiver, Deus está. Ele permanece com os olhos atentos, Ele permanece com os olhos ativos em você. Então, permaneça o mesmo, não deixa a chama do Espírito se apagar. Ora, busca, e o Senhor vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus Cristo.